que antigos gregos e astecas teriam em comum? A princípio, nada. Até porque tais povos, até onde se sabe, nunca tiveram nenhum tipo de interação entre si. Pois, além da questão geográfica que os separavam, antigos gregos e astecas também estariam separados pelo tempo. Pois a antiga Grécia teria surgido por volta do ano 2000 a.C., ou da Era Comum, e se findado ou sido conquistada pelos romanos por volta do ano 168 a.C., ou da Era Comum. Ao passo que os astecas, pelo que foi interpretado dizer a Pedra do Sol, que funcionava como um calendário asteca, teriam surgido por volta do ano 549 a.C., ou da Era Comum. Entretanto, há uma coincidência muito interessante entre estas duas culturas, que é a forma como ambas enxergavam ou dividiam a história da humanidade. Em eras. Os gregos falavam em 5 eras: as eras do ouro, da prata, do bronze, dos heróis e a atual, a Era do Ferro. Já os astecas, no conto dos 5 sóis, falavam nas eras do jaguar, do vento, do fogo, das inundações e a atual, a Era dos Terremotos. Também, coincidentemente, contabilizando 5 eras. Contudo, existem outras coincidências muito interessantes no que tange a mitos de criação, catástrofes e até da criação da humanidade entre povos antigos que, em tese, nunca interagiram entre si. Sendo talvez o conto do dilúvio, dentre os contos que se repetem, o mais famoso. Tal evento é relatado desde a Oceania, com os Maoris, até povos norte-americanos como os Anishinaabe, passando pelo povo Mande da África, até gregos, incas e astecas, pois a quarta era, a Era das Inundações, termina justamente numa grande inundação, num grande dilúvio. Além destes, é claro, temos o dilúvio hebreu, contado na Bíblia, e o mais antigo de todos os contos de dilúvio, pelo menos em termos arqueológicos, que é o dilúvio sumério, que tem como herói Ziusudra, também conhecido como Utnapishtim. Outro conto que se repete em diversas partes do mundo é o conto que traz a criação do ser humano, sendo a partir do barro. Inclusive, a história maori merece um destaque especial, pela semelhança em alguns pontos com as histórias suméria e bíblica. Pois, tal conto fala que o primeiro ser humano foi a Virgem de Terra, Hineawane, que foi feita, como já diz o significado do seu nome, a partir da terra, que por sua vez estava vermelha, pois havia sido manchada pelo sangue dos deuses Rangi e Papa, que haviam sangrado durante o processo de separação perpetrado contra eles pelos seus filhos. Essa combinação de terra, sangue e vermelho se dá tanto nos contos bíblicos, onde se pegarmos o nome de Adão e analisarmos as letras que o compõem, veremos que o nome Adão está intimamente relacionado com terra, sangue e vermelho. O que nos permite até dizer que seu nome poderia significar algo como aquele feito de terra vermelha ou aquele feito de terra vermelha cor de sangue, o que já se faz ser uma coincidência muito interessante. Enquanto que no conto sumério, o ser humano foi feito a partir da carne e do sangue de um deus menor que foi sacrificado. Carne e sangue estes que foram misturados à argila. Tais coincidências, paralelos e semelhanças entre povos que, em tese, nunca interagiram entre si, nos faz pensar, basicamente, em 3 possibilidades ou hipóteses. Possibilidade ou hipótese 1. Os mais diversos povos teriam sido ensinados pelo mesmo ou pelos mesmos professores. Possibilidade ou hipótese 2. Os diversos povos do mundo podem ter tido um ponto em comum em algum momento de suas respectivas histórias, o que nos faz lembrar até do conto da Torre de Babel. Conto este que encontramos um paralelo bem interessante no que tange a alguns aspectos no épico sumério
de nome Emerkar e o Senhor de Arata. Tal épico narra justamente uma espécie de indisposição diplomática entre Emerkar, rei de Uruk, e o Senhor de Arata, em torno de uma grande construção que seria feita, em torno de um grande zigurate, assim como na Torre de Babel. Além, é claro, de que nesse épico é citado um encantamento do deus Enki, que fala sobre uma confusão de discursos nas bocas dos homens, uma espécie de confusão de línguas. E possibilidade ou hipótese 3. Os mais diversos povos podem ter aprendido com pessoas ou professores diferentes, porém que faziam parte de um mesmo grupo, o que explicaria as semelhanças entre as histórias. Mas e aí? Você concorda? Discorda? Nada disso faz sentido? Ou são muitas coincidências para serem só coincidências? Upsig, sig,